clínico médico Dr. Ricardo Mauro Guedes Cabral. CRM MG 49.323 e RQE 20.544. Conexão Líder. Entrevista. Meio-dia e 50, estamos de volta com o programa Conexão Líder. Estamos recebendo aqui a doutora Luciene Colli. Ela que é professora da UFV há 29 anos e há 22 anos trabalha com ensino, pesquisa e extensão com a temática de proteção aos direitos da criança e do adolescente na UFV, especificamente no projeto de extensão Tutelando Conselhos. E por que é interessante a presença dela aqui? Muito tem se falado de eleição do Conselho Tutelar, novos conselheiros. Acho que nunca a eleição de Conselho Tutelar teve tanto destaque no país quanto agora, até porque estão politizando muito a questão de qualquer eleição, qualquer conselho, tudo está sendo levado para o fla-flu da política, infelizmente. Mas é importante, doutora Luciene Colli aqui, para poder justamente explicar para a gente a real função de um conselheiro tutelar, a importância desse cargo, o trabalho desenvolvido e também o trabalho que ela desenvolve, explicando para a gente também esse Tutelando Conselhos. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Líder, é um prazer recebê-la e sempre o bate-papo é muito saudável e flui, né? Ele flui, né, quando a senhora vem aqui. Seja muito bem-vinda e por estar falando com a gente sobre essa questão do Conselho Tutelar, que muita gente até votou, mas não sabe nem em quem estava votando, só para dar uma força para um amigo. Essa é a realidade do nosso país, né? Depois a gente reclama, né? Exatamente. E justamente nesse cargo de conselheiro tutelar, pela sua experiência, vamos explicar para a nossa audiência, né, qual a função de um conselheiro tutelar e por que é tão importante essa eleição. Boa tarde, Anderson Badaró, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Líder. Obrigada pelo convite, eu fiquei realmente muito feliz com essa oportunidade para que a gente possa realmente falar um pouquinho sobre a relevância da função de ser um conselheiro tutelar e, na verdade, pontuar um pouquinho sobre essa grande demanda, né, para o cargo de conselheiro aqui no município de Ubá, como em todos os outros. Eu trabalho com essa temática, sou pesquisadora do Conselho Tutelar no Brasil e tenho uma atuação específica nessa área já há muito tempo na universidade, enquanto acadêmica, e tenho muitos alunos que ao longo desses 20 e poucos anos também estão envolvidos comigo, sempre por semestre são 20 alunos, a gente tem muitos ubaenses aqui, egressos da UFV, que tiveram a oportunidade de trabalhar com essa temática. Esse estudo, essa pesquisa, ela teve início justamente por identificarmos que no Conselho Tutelar existe uma carência, inicialmente por uma melhor capacitação dos conselheiros sobre seus direitos e suas obrigações perante o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sociedade, e por outro lado também entender a relevância social dessa pesquisa e dessa atuação, porque afinal de contas a gente fala de criança e adolescente como destinatário de uma proteção prioritária do Estado, da sociedade, da família para com eles, né? Então, assim, esses dois vieses para mim são muito relevantes e me realizam profissionalmente enquanto pesquisadora, professora e extensionista dessa área. Certo. Esse projeto, né, do Tutelando Conselhos. Tutelando Conselhos, você disse que já tem 40 municípios, né, que já foram tutelados por esse projeto. Sim. O Ubá está incluído? Então, o Ubá é um desses 40 que, de uma forma ou de outra, o município ele é contemplado pelas ações do projeto de extensão. Primeiro porque eu estou aqui, sou professora do município, sou professora universitária e sou nascida e moro aqui em Ubá. E, via de regra, eu sou demandada para resolver essas questões relacionadas à atuação de conselheiros, dúvidas e etc. Bom, mas esses municípios que nós chamamos de tutelados são aqueles que, ao longo desses 20 anos, participam das nossas atividades, que dentre elas, realizar um seminário que a gente faz todo final de ano na UFV. E, via de regra, nesse seminário a gente consegue reunir
30, 40 municípios, alguns novos, alguns que já retornam para as nossas atividades, né? E a gente tem municípios parceiros desde o início do projeto, como, por exemplo, Rochedo de Minas, Visconde do Rio Branco, Tocantins, Rodeiro, muitos municípios aqui da região, Coimbra, Viçosa, né? São muitos. A gente fala que são os municípios da micro-região de Viçosa, mas a gente abrange também Muriaé, a gente abrange Mar de Espanha, temos os municípios, o Carangola, que é um parceiraço nosso, então assim, Oratórios para depois de Ponte Nova, são muitos municípios. Ubá, curiosamente, ela assim, não participa ativamente das atividades do projeto, mas eu tenho uma interação muito grande, não só com os conselheiros, mas com o CMDCA também, e com o Ministério Público da área da Infância e Juventude, muito bem representado aqui em Ubá pelo Dr. Bruno. Certo, eu imagino que esse seminário deve ser importante, até pela troca de experiências, né, dos municípios, algumas soluções que podem se tornar mais acessíveis através dessa troca de informações. A gente traz muita gente de fora para palestrar, como professores universitários também, ele dura o dia inteiro, e esses conselheiros é justamente isso que você falou, é uma troca de saberes que a gente chama, né? Em que eles, porque na verdade, Badaró, os problemas são os mesmos, as reclamações relativas à remuneração, à falta de estrutura, a dificuldade de locomoção, as dificuldades enfrentadas, né, na efetivação das medidas de proteção pela ausência de abrigo, de casa de passagem, pela ausência de programas como Família Acolhedora. Então, são problemas que se reiteram, como também a dificuldade de diálogo entre o CMDCA e o Conselho Tutelar, ou às vezes do Conselho Tutelar com os órgãos da Justiça, Ministério Público e o Judiciário, e muitas vezes o despreparo desses conselheiros tutelares é o despreparo que a gente fala que, muito embora eles tenham sido avaliados por um processo seletivo, um processo de prova, né, de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, muito embora eles tenham a vivência, porque hoje o conselheiro tutelar ele pode ter mais do que 2 mandatos, mas a gente sabe que o conhecimento, que não obrigatoriamente ele tem que ser jurídico, mas ele tem que ser dosado, sabe? É aquilo que se deve fazer com aquilo que é necessário fazer, sempre entendendo como a prioridade, o melhor interesse da criança e do adolescente. E assim, a falta de preparo muitas vezes desses conselheiros, a falta de acesso a cursos de capacitação dificulta muitas vezes a efetividade das ações que precisam ser corretamente realizadas. A gente conversou com o Bruno Pinheiro, né, teve aqui na semana passada, que ele foi pastor, ele muito foi querido da Igreja Casa. Ele foi o conselheiro mais votado aqui em Ubá, dos novos, né, foi o mais votado, e ele inclusive já fez um alerta, falou, olha, eu estou agora, Badaró, iniciando, né, a capacitação para poder assumir, mas já identifiquei que precisa de uma estrutura melhor aqui do Conselho Tutelar. Ele já deixou aqui uma brecha já falando que precisa de uma estrutura melhor, que ele já detectou de cara lá, né? Eu boto muita fé no Bruno, eu conheço o Bruno há pouco tempo, mas o admiro pra caramba. Há pouco tempo eu fui convidada para fazer uma palestra lá na igreja que ele é o pastor, ali no bairro Inês Grupo, né? A gente foi falar sobre violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. E o pastor tem razão, o Bruno tem razão, assim, mas a gente já avançou, sabe, Badaró? O Conselho Tutelar ele funcionava na antiga sede do Fórum, hoje o Fórum da Cultura, depois ele foi para Beira Rio, e hoje ele está lá na Praça Guido, ao lado da Polícia Militar, cuja sede ali também, ela demanda uma série de estrutura que precisa ser reparada para garantir a segurança pública para o município e para a própria polícia. A gente sabe dos episódios que acontecem lá. Lá é uma região muito vulnerável da nossa cidade, né, onde pessoas que habitam nas ruas são os moradores, essas pessoas que precisam ser institucionalizadas também. O Conselho Tutelar conseguiu uma sede num lugar estratégico, mas é uma sede pequena,
que tem pouca privacidade, não tem local realmente para reuniões privativas com pais, com familiares, com a criança. Mas eu tenho certeza, eu já estive com o Montese numa data anterior, nesse ano mesmo. E assim, foi quando eu fui fazer uma palestra, inclusive, lá na Câmara, e eu, assim, desse jeito inflamado meu, eu cheguei a conversar muito diretamente com o Montese, falando da estrutura física do Conselho Tutelar aqui do município. E não é uma promessa, é um compromisso que eu sei que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ubá tem e deve urgentemente implementar e efetivar. Não é para fazer política, nem é para dar satisfação para ninguém. É para cumprir uma obrigação que é prioritária e constitucionalmente assegurada. O Bruno tem razão, total razão. E quando chega a nova turma de conselheiros, assim, como que o seu projeto atua nesses novos conselheiros? Vocês já propõem alguma reunião, alguma forma de orientação? Vocês se colocam à disposição? Então, Badaró, nos municípios que a gente trabalhou esse ano, né, nas eleições unificadas, a gente já tem toda uma programação de capacitação. E esses municípios já nos acompanham nos seminários anuais. O nosso seminário, ele é em novembro, mas esse ano a gente não vai realizar. Nós trabalhamos demais nesse processo de escolha. Nós não somos uma empresa, trabalhamos pela UFV, então os alunos, eles têm um envolvimento direto, não tem condição da gente pegar muito município, a gente não cobra o valor que essas empresas aí cobram para poder fazer o processo de escolha, porque nós somos a academia em nome da criança e do adolescente na extensão universitária. Então, ano que vem a gente vai fazer o seminário, esse seminário ele vai acontecer em março na UFV e todos os novos conselheiros já estão convidados. A gente sabe que deslocar 5 conselheiros do município não é devido e nem é permitido, porque tem que ficar um aqui no município, né? Então, via de regra, vão 3 conselheiros por município, mais um motorista, ficam 2 no município, e a gente vai fazer esse evento em março, eu venho aqui divulgar. Sim. O consórcio intermunicipal que abrange a região de Ponte Nova, me falha a memória o nome do consórcio, me fez um convite através da doutora Deise Baltazar, que é a juíza da vara da infância lá em Ponte Nova. Eu vou estar participando de uma capacitação para um público que abrange, né, são mais de 70 municípios e mais de 450 mil munícipes, né? Então, esses novos conselheiros recém-empossados, que serão empossados, participarão desse evento, mas é para a nossa área lá de Viçosa, Ponte Nova. Entendi. Eu acho que o município de Ubá não participa desse consórcio. Mas a gente está aí dando capacitação por parceria, né, através da UFV e do nosso projeto. Certo. E como que você vê essa politização das eleições do Conselho Tutelar, que envolveu muita polêmica e muito lugar, muita contestação, e aí pessoas dizendo que tem que ter uma preocupação. Eu vi postagens de pessoas de esquerda falando: gente, tem muita gente de direita, muito pastor concorrendo, vamos nos mover, porque a esquerda tem que tomar frente dos conselhos tutelares. E vi o pessoal de direita falando: muito cuidado com a turma da esquerda, porque estão aí pautas importantíssimas que diz respeito aos costumes e diz respeito às nossas crianças e questão de gênero, questão também de aborto, e o conselheiro não pode ser pró-aborto e tal. Então ficou esse fla-flu que a gente vê da política nacional, está muito entranhado, e o conselheiro tutelar muitas vezes também se torna um trampolim para um futuro vereador ou vice-prefeito ou prefeito, e a eleição já foi até quase uma eleição de vereador essa agora, foi muito intensa. Como é que você vê essa politização? Você que leva tão a sério esse trabalho, há mais de 20 anos dedicando, e tem uma preocupação efetiva com a questão do menor, com a segurança das nossas crianças, como é que vê a utilização disso por meios que não são tão bonitos assim? Badaró, eu tô agradecendo aqui, porque sua pergunta foi tão longa, e assim, esse contexto, meu coração dispara tanto, assim, que foi bom que eu fui me acalmando para poder te responder. Você me conhece, você sabe que eu sou muito direta, eu acho isso ridículo. Eu acho, inclusive, que isso é verbalizado por quem não sabe o que está falando. O papel do conselheiro tutelar é cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é dar opinião, não é já agir de acordo com a sua religião, com o seu, sabe, a sua falta de conhecimento. Na verdade, é agir de acordo com o seu conhecimento. Se ele não sabe, ele tem que procurar saber. E ele tem que procurar se orientar. O conselheiro tutelar, ele tem autonomia.
ele tem autonomia, ele é um órgão que a gente diz que ele não se submete ao cumprimento de ordens que não sejam judiciais. Assim como as suas decisões também só podem ser cassadas pelo juiz, questionadas pelo Ministério Público, mas cassadas pelo juiz. Essa autoridade, essa autonomia do Conselho Tutelar e do conselheiro tutelar, ela é tão séria e ela deve ser tão seriamente enfrentada e compreendida que o pressuposto inicial é estudo e conhecimento, para ele saber o que ele tem que fazer. Porque se ele não souber, vai ter o CMDCA, que é um órgão fiscalizador do Conselho Tutelar e que vai, na verdade, impor aí medidas administrativas para cassar o conselheiro tutelar desidioso ou que excede no exercício de suas funções, para as quais ele estudou, fez o processo, foi eleito e tem que cumprir. E tem que cumprir condizentemente e com dedicação exclusiva. Para que a infância e juventude de Ubá e de todos os municípios que elegeram os conselheiros tutelares possam contar, seja ele evangélico, espírita, católico, de direita, de esquerda, mas a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um só. A Resolução 231 do CONANDA é a que está vigendo e é isso que ele tem que saber. O resto está errado. Importantíssima essa colocação, até porque é uma pessoa que já trabalha nessa área há muitos anos e a gente está vendo, né? Essa eleição passada foi, de certa forma, muito politizada e a gente tem que focar naquilo que realmente interessa. Claro. São muitos desafios, né? Questão de como que vai lidar com uma criança que mora num ambiente que às vezes está sendo assediado, ou um pai que em determinado momento está tendo um desequilíbrio na vida e como é que vai garantir os direitos dessa criança? Acho que é um trabalho muito sério e tem que ter realmente esse poder, esse conhecimento para poder lidar com essas questões. São questões que um detalhe, uma decisão mal resolvida ou talvez deixar de dar a devida atenção em algum caso pode não, traz consequências talvez irremediáveis, né, para esse ser humano que está ali vivendo a situação, né? O Badaró, o conselheiro tutelar, enquanto representante da sociedade, em situação de violação de direitos de criança ou de adolescente, ele é, digamos, a primeira autoridade, ou o primeiro personagem a ser procurado, principalmente quando essa criança ou esse adolescente se encontra em situação irregular, né, em situação de violência, fora da sua casa, ou com pais, né, que fazem uso de droga, ou que não provêm os direitos dessa criança. Então, o conselho tutelar, o conselheiro é o primeiro a ser procurado. Ele, além de demandar, né, assim, se demandar o conselheiro tutelar, ele também é responsável pela fiscalização. E ele fiscaliza o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no município. Então, ele não pode estar sozinho. Além dele dever estar amparado, né, digamos assim, pelo conhecimento que ele precisa ter para saber agir no momento certo e da forma correta, ele precisa contar com o aparato social das instituições destinadas ao acolhimento para fazer cessar a situação de violência para essa criança que sofre um abuso sexual, um estupro na sua casa, uma violência e precisa conhecer a situação familiar dessa criança, porque nós devemos pensar que antes do abrigamento, a convivência familiar ela deve ser priorizada pelos avós, pelos tios, pelos parentes mais próximos ou aqueles que por um vínculo de afeto tenham aptidão, né? A palavra-chave hoje, Badaró, é afeto, ok? Sim. Acima da família, o afeto, para cuidar dessas crianças. Muito bem, conversamos então com a doutora Luciene Colli, ela é professora há 29 anos da UFV e trabalhando há 22 anos, né, na pesquisa de extensão com a temática de proteção aos direitos da criança e do adolescente na UFV, especificamente com esse projeto de extensão Tutelando Conselhos. Doutora Luciene, quem quiser conhecer mais desse projeto Tutelando Conselhos, tem algum local onde pode pesquisar? Bom, a gente está no Instagram com postagens diárias, né, o @tutelandoconselhos, e no meu e-mail profissional, institucional, lcolli@ufv.br, e também pelo e-mail tutelandoconselhos@gmail.com.
Não, desculpa, é conselhostutelando@gmail.com. E no mais, eu sou daqui, né, Badaró? Eu sou de Ubá, eu sou uma figurinha fácil. É isso aí. Nós estamos juntos. Sempre muito acessível, sempre com explicações muito importantes, participando aqui do Conexão Líder. Muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço também, Badaró. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que